Aí, mais uma live maravilhosa com a presença de Silvio Toledo. Vamos que vamos. Vamos aguardar o Silvio aí. No relacionamento. Boa noite, Madá. Tudo bem? Só aguardando o Silvio aceitar para explanarmos mais sobre a harmonia no relacionamento. Fala, Silvio. Tá enrolado aí? 8h30, ó. Já passou 1 minuto. É horário britânico. Então, pessoal, como viver em harmonia no relacionamento é uma continuação da live da semana passada, tá? E meu grande amigo Silvio aí, que já tem praticamente 25 anos de relacionamento, explana legal para as pessoas hoje em dia que não tá durando 2 anos de casamento. O pessoal casa e se separa, né? Praticamente. Tava vendo na televisão essas estatísticas, né? As mídias sociais hoje em dia une e separa as pessoas numa velocidade do tempo muito rápida. As pessoas ficam e se experimentam, e depois se largam, e assim vai. Não tem uma continuidade, né? Tá muito rápido, qualquer briga já tá indo para outro cenário de estacionamento. E eu estou aqui E aguardando o aí, Silvio, improvisando, falando aí das estatísticas que eu estava ouvindo César Tralli falar sobre os relacionamentos que 2 anos de casamento hoje em dia, na época de hoje, está separando. Né? E com o Silvio aqui, gratidão, Silvio, pela sua ilustre presença. Você tá nos dois cenários aí. gratidão, Carlão. Valeu, irmão. Palestra um outro aqui comigo. Hoje foi corrido aqui. Obrigado, viu? Boa noite, Obrigado. Miriam. Tudo bem? Gratidão pela sua presença, Miriam. Miriam é amiga lá dos empresários solidários. Que legal, Carlão. Obrigado, viu? E como sempre, Eu gostaria que de agradeço parabenizar. por aprender contigo. Você é louco? A gente sempre aprende juntos, né? Na vida é uma troca. É, mas você é tem mais expertise que eu. Eu sou só estagiário, eu falo pro pessoal, eu aprendo com todas as pessoas aqui que me ensinam nas lives. Grande, Carlão. Obrigado, viu? Obrigado. A gente da outra vez fizemos uma live de 1 horinha e repercutiu bastante, né? Sim, Porque é um assunto que chama bastante atenção, né? isso é Como, verdade. como viver em harmonia, né, no relacionamento. É muito complicado, né? A gente tem algumas dicas, na verdade aquelas são eu considero uma das principais dicas, mas é um conjunto de coisas, né? Não podemos simplesmente, seria muito leviano da nossa parte, falar que aquilo que a gente falou naquela live seria a base, né, para que você pudesse ter o um relacionamento. São pequenas pílulas de sabedoria que se a gente usar, assim como um remédio ele vem curando dia após dia, essa pílula ela também pode curar dentro da nossa vida o nosso relacionamento. Então aquilo, na verdade, são pílulas que a gente vem distribuindo para que as pessoas possam despertar. A ideia dessas lives é um despertar. Uma coisa que eu aprendi lendo, a gente acha que quando a gente está lendo ou aprendendo algo, a gente está absorvendo. Hoje eu tenho uma nova visão, uma nova concepção. Na verdade, eu estou desconstruindo tudo aquilo que foi construído na minha infância, na minha vida, naquilo que eu venho aprendendo. Porque, por exemplo, muitas pessoas sofrem dentro de um relacionamento. E por viver aquele sofrimento, ela constrói uma realidade. E pela falta de conhecimento, de conhecer pessoas que têm relacionamento saudável, duradouro, relacionamentos que existe amor, ela acredita que jamais ela possa encontrar um amor na vida dela, por conta da experiência que ela viveu. E quanto mais eu aprendo, eu percebo que essas construções
que foram embasadas, que foram introduzidas na minha vida, ela se dissipa. E percebo que um novo Silvio, a partir de um novo conhecimento, começa a construir. Então, o aprendizado faz com que a gente desconstrua tudo aquilo que foi construído, talvez até enraizado na nossa vida. Então essas lives é um despertar, é uma pílula de conhecimento, pílulas que se a gente souber usar, eu costumo falar para as pessoas, né? Se você pensar e começar a criar o hábito de melhorar 1% no dia, você estará melhorando 365% no ano. Talvez essa conta se fazer em juros compostos, a soma é maior. Mas eu estou fazendo aqui se fosse uma somatória. Então, da mesma forma, a gente também tem um lado ruim. Se eu não enxergar tudo aquilo que impede de eu evoluir e viver uma vida de negativismo, uma vida que realmente seja uma vida totalmente desarmoniosa, que não tenha conexão, que seja desconexa, a minha vida também, ela soma 1% de forma negativa. Então eu vou viver 365 dias no ano de forma negativa. Então, os dois é verdadeiro. Então eu preciso enxergar o que de fato eu quero viver. Eu quero viver harmonia ou eu quero viver uma vida que não seja desconexa, que seja totalmente desconexa, que não vai trazer nenhum benefício para a minha realidade? Pensando um pouco num gancho aí, dos noticiários hoje em dia, você dá uma bugada aí, você vê que os relacionamentos hoje não estão durando 1 ano, 2 anos, né? Qual a sua opinião em relação aos relacionamentos vendavais? Das pessoas ficarem, depois pararem de ficar, ou quererem ter um relacionamento sério, casar e não durar 1 ano, 2, separar? As pessoas estão despreparadas para ter relacionamentos hoje em dia? Ou é a criação das pessoas? Ou o que no seu âmbito de ver nesse cenário, no presente momento, 17/12/2020, às 8h38 da noite? O porquê desses relacionamentos vendavais que não dura? Qual é a sua visão em relação a isso? Na minha visão, são vários motivos que fazem com que as pessoas hoje casam e se separam muito rápido. Um dos fatores que a gente vive é essa ansiedade constante de a gente buscar esses prazeres imediatos constantemente. As pessoas, elas não têm a resiliência, né? A gente não tem a diligência, a palavra que eu estava buscando, de poder ter um relacionamento duradouro. Porque é muito mais fácil eu apontar erros do que, de repente, corrigir a minha própria falha. É muito mais fácil eu criticar a minha esposa em algo do que, de repente, perceber o que me falta para que ela seja a pessoa que eu venho buscando. É muito mais fácil eu apontar do que enxergar o que, de fato, a minha vida precisa melhorar. Então, o fato é, muitas pessoas vivem no seu imediatismo e dentro do seu próprio eu, que é o famoso ego. E isso faz com que casais não consigam criar uma conexão. Um dos principais, né, no meu ponto de vista, isso conversando, estudando, falando com várias pessoas, um dos principais fatores para rompimento, para essas separações, é a falta de comunicação. As pessoas convivem, mas ao mesmo tempo não conhecem quem está do lado delas. Então, um dos fatores, um dos problemas, eu vejo que um dos problemas é esse. E aí tem outros problemas que a gente falou na live anterior que vale a pena a gente ressaltar. As pessoas acabam se conectando com as outras, mas elas esquecem de enxergar. Como eu falei, né, quando a gente vive um relacionamento, naquele primeiro momento, vem a paixão. É o primeiro sentimento que se manifesta dentro de cada um. E a paixão, dentro da psicologia, muitos grandes, né, eu sigo o Pedro Calabres, ele fala, é um grande professor, né, ele é PhD em psicologia, neurociência, e ele fala muito que você vive uma demência temporária. Ou seja, você acaba agindo
de uma forma muito desconexa se você estivesse raciocinando de fato. Então você esquece de fazer a liçãozinha de casa, que é entendendo quem é a pessoa, como ela age com os pais, como ela age com os empregos e como ela age com os compromissos. Isso vai dar a base de saber quem é essa pessoa com quem você está se relacionando. E será que percebendo essas atitudes dessa pessoa com quem eu estou me relacionando, é a pessoa certa para conviver comigo? Né? Eu não vou falar para sempre, porque na vida nada é para sempre. Né? Então... Tem ciclos, né, cara? De início, meio e fim. Exatamente. E os ciclos estão muito mais curtos nos relacionamentos em si. As pessoas às vezes nem querem ter um relacionamento, só querem se pegar, né? É o que eu falei, é o prazer imediato. Uma transa louca e cada um pro seu lado, né? Não o prazer estar em harmonia. É o prazer imediato, é mais gostoso. Na vida do outro. Quando começa a ficar mais sério, sempre tem um lado que abala. Ah, conhecer seus pais, não quero. Entendeu? As pessoas estão meio assim, né? E um dos problemas também, Carlão, é a pessoa, por exemplo, ela não buscar. Porque uma família, quando você constitui uma família... Oi, Cássio. Existe... Olha o Cássio aí, ó. Cássio! Grande, cara. Cássio. Entrou uma galerinha aí. Boa noite a vocês que entraram agora. Eu não vi quem entrou. Grande Cassião. Cassião aí. Eu vou falar, me corrija, hein, Cassião. Grande Cassião. Professor também, ó. Casada há muitos anos. Tem sua família constituída. Bacana. E um dos problemas que a gente percebe por que muitos casais acabam tendo muitos conflitos, né? Primeiro que eu falei, que é aquele lance da briga do ego, né? Do eu maior, né? De a gente simplesmente olhar as nossas necessidades esquecendo das necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Quando você tem um alinhamento dentro da sua família, entendendo quem é a pessoa com quem você convive, como ela pensa, como ela age e o que ela precisa para que ela possa ser feliz, cara, isso aí minimiza de uma forma drástica e minimiza os conflitos dentro de um lar para que você possa viver realmente muito melhor. Geralmente as famílias com base religiosa tendem a dar mais certo porque já tem um vínculo, né? Os pais já apresentam também os filhos ou se conhecem na mesma doutrina da igreja, né? Independente da religião. E costumam dar mais certos porque já tem a mesma linha de raciocínio, mas não é uma regra. Não. Né? Tem pessoas de religiões distintas que têm um relacionamento harmonioso muito bom. O Carlão, aí, o Cassião. O Cassião falou assim, eu entendo ela, mas ela não me entende. Cassião, você está vivendo no seu eu. O fato de você falar que ela o fato de você falar que ela não te entende, você está centrado no seu eu. Precisa entender o porquê que ela não te entende. Quais são as necessidades dela que você não vem suprindo? É isso? Esse é o lance. Duro. Cenário. Tem que se discutir, né? Conversar. Exatamente. Às vezes estão convivendo e não estão conversando. Estão só empurrando com a barriga. Boa noite, Vivi. Boa noite, bem. Olha lá. Mas não é... Porque de repente você fala que ela não te entende porque você não sabe quais são as necessidades dela. Pergunte. Exatamente. Quando ela der uma brecha para se perguntar também, né? Cara, não ofende. Mas às vezes ficar calado é o melhor cenário, porque às vezes a mulher nem quer papo. É o que eu falo, é as pílulas, né, para que a gente possa despertar algo dentro da nossa mente e viver de forma mais harmoniosa. É usar a sabedoria. A gente usa, na verdade, a gente não usa as estratégias certas com as pessoas que a gente convive dentro do nosso lar. Se você, de repente, quiser fazer um alinhamento com a sua esposa, tem que fazer fora do seu lar, não adianta. Porque vocês vivem 24 horas dentro do mesmo lugar. Então, para que vocês possam descobrir o que cada um precisa sair fora dessa realidade que vocês convivem, e aí naquele momento... Exatamente. Exatamente. Um cenário para conversar em outro lugar. Estar fora, um café, um parque. Já dá margem para mudar os assuntos também, né? Perfeito, um parque, um café. Você tem várias opções.
mesmo estando sim. nessa situação, vai caminhar, seja até no seu prédio, né? Dá uma caminhada com ela e aí vai conversando. Poxa, sabe aquele momento? Meu, E então, as pra pessoas, mim, então, de conversar hoje em dia, elas estão explosivas. Por isso que os relacionamentos não duram muito. Elas não querem mais conversar, por isso que eu né? falei, mas Carlão, Pós-briga. quando você sai dessa realidade, é um momento que você está quebrando aquele padrão, né? Pelo menos psicológico. A pessoa está saindo da realidade dela, saindo daquele momento. Primeiro, eu não sei se o Cássio tem hábito de sair com a esposa, mas se você não tem o hábito, o fato de você convidar, já você está quebrando toda aquela sua rotina. Sim. E isso faz com que a pessoa entenda que você está Quebra buscando algo. paradigma. Sim. Mudanças são necessárias. Paradigmas, né? A Total. Cadê o serem. Cassião? Ele tá aí? Sei. Não sei se ele entrou, ele saiu, só deu uma palhinha. Bem, tá aí. Cassião, e é isso, cara, porque às vezes a gente não faz, a gente não, são coisas muito simples, bem pensado, aí, ó. Mas são coisas Aí você já simples. deu uma ideia pra ele, ó. Talvez ele tome um cara assim. Eu sou uma pessoa que eu preciso de 1 hora de silêncio, sem que ninguém venha me encher o saco. Nesse momento, eu queria que você pudesse contribuir, sabe? Aí começar a colocar e alinhar os pontos. E depois, ouvir de verdade, mas ouvir na essência quais são as necessidades da sua esposa. Porque talvez você também não está atendendo as principais Tipo um necessidades dela. contrato conjugal, né? De ambas as Mas é, partes cara. respeitarem, mas não é só falar, ah, ele tem que saber o que, que eu preciso. Ninguém lê pensamento, cara. Não dá pra Não adivinhar, dá. Não dá. Mesmo né? estando cansado. A Fran não vai adivinhar os seus pensamentos e você o dela, pô. Jamais. Quando alinha, já, cada um já sabe o dia a dia de cada um, né? Boa noite, Luciana. E quando Jamais. alinha, já é mais fácil tocar o cotidiano, né? Porque Sem dúvida. ambos já estão alinhados com o cotidiano de cada um e o que sabe o que cada um gosta e o que cada um vai fazer naqueles exatos horários, não é? Ainda bem. É verdade, Cassião. É verdade. E aí as pessoas elas começam a ter conflitos, e aí como eu falo, né, o ser humano ele tem a vida de hoje, o mundo que a gente vive nos dias de hoje, as pessoas têm a tendência a economizar. Economizar o quê? Economizar as nossas energias. Seja bem-vindo, Kiko. É, e o fato de não querer se expor, o fato de não querer ajustar, o fato de não querer dispor das minhas necessidades, porque a gente também precisa abrir mão das nossas necessidades em alguns momentos, entendendo que Sim. meu parceiro também precisa das deles. Né? Mesmo que Então, você esteja certo num relacionamento afetivo, não querer levar o certo até o ponto de dar atritos no relacionamento. Você tem que fazer concessões e deliberações, né? Abrir mão do perfeito, ser certo para ficar na sua. perfeito. Né? E Eu aí a gente aprendo acaba... com os gurus aí do meu mapa astral. Ah, ela está ouvindo aqui. Fala pra ela É. entrar e falar também, ô Cássio. Boa noite, Monize. Boa noite. Dicas e truques aprendidos aqui com o Silvio Toledo. Cara, e assim, a vida da gente é muito louca. Por que que a gente, né, muitas vezes a gente não consegue, é o que eu falei, a gente não consegue enxergar que o maior erro está na gente, porque quanto mais eu aponto o meu parceiro, mais eu tenho a tendência de enxergar o meu eu. Deus apontando pra você. Exatamente. 3 dedos apontando pra você. Por isso que a pílula de sabedoria que eu costumo falar para as pessoas, veja durante o dia o que essa pessoa que dorme com você, que está com você há muitos anos, pelo menos analisa o que ela fez de bom hoje. O que ela fez de bom para você? Às vezes, olha só, é coisas muito simples, cara. Mas às vezes ela acordou antes de mim, preparou um cafezinho e deixou pronto. Olha, eu não tenho o que agradecer, Tem mas o gente que meu não eu é vê esses pequenos detalhes, né? óbvio que não. É Ele vê como óbvio se que fosse não. obrigação, como se a mulher fosse a empregada dele. A gente está falando da mulher, mas isso também pode acontecer no lado oposto. O marido também ele se esforça para Mas que é ele. muito mais, eu vejo que as mulheres se esforçam mais porque elas são praticamente as governantas do lar, né?
Infelizmente, a nossa sociedade... Que são meio cabeça dura, cara, que não tem a mesma linha de raciocínio, que são meio que ogros, né? Fala, não, eu fui criado assim porque meu pai me criou assim, e isso é coisa de Perfeito, mulherzinha. perfeito. Homem não lava roupa, não lava louça, não cozinha, nem nada, entendeu? É meio E doido essa é isso. a realidade da nossa sociedade. Por isso que eu falei para você, quanto mais eu conheço, Cada um, né? Tem que saber separar, né? Cada um com as suas propriedades, né? De vida. por isso que eu volto a falar, Carlão, quanto mais eu me conheço, mais eu desconstruo aquilo que foi construído lá no meu passado. Porque, de repente, eu venho carregando informações dos meus ancestrais. Porque Isso é verdade. tem muita gente que fala, meu pai ensinou assim, mas quem ensinou o seu pai foi o avô dele, ou foi o pai dele, então foi seu avô. E talvez quem ensinou o seu avô foi o bisavô. Então você vem Você carregando, quebra né? as crenças limitantes, fala, opa, peraí, mas hoje em dia, no tempo que a gente vive, não é mais assim, cara. Né? E se E você por... permanece nesses arquétipos de pensamentos temporais, Perfeito. manter assim, aí a mulher te demite. E é aí que o relacionamento quebra, né? Exatamente. Por isso que hoje fala muito dessa palavra de ressignificação. E ressignificar é encontrar o motivo e entendendo que existem outros, Sim. né? Por trás de uma ação, diz que tem por trás de uma ação que você tem 99 de opções para que você possa tomar essa devida ação. Então você tem várias opções A Bíblia antes de tá tomar a falando. devida ação. Ela está falando que a divisão de tarefas no lar é muito importante. Eu também Sim, sim, concordo. concordo. Eu também concordo, até porque Né? Você tem uma lousa aí, né, Silvio? tem. Uma lousa. Ela tá apagada. Agora a gente vai sentar e vamos alinhar pro ano que vem quais vai ser os nossos objetivos em comum. Legal. Vocês Eu, jogam, eu vejo que vocês jogam frescobol. Lembra que eu falei do casal que joga frescobol e do verdade, casal que joga tênis? Que o verdade. pastor falando uma vez aí que o casal que joga frescobol não tá deixando, estão se Seja bem-vindo. divertindo. Boa noite, Luciana. Estão não deixando a peteca cair, a bolinha tá lá na praia se divertindo. E o casal que joga tênis só tem um ganhador. É só jogando coisas do passado e para derrotar o cara ou derrotar a mina, entendeu? É o casal que estão juntos, mas vivem infelizes, né? Nossa, tem um textão aqui agora, hein? Foi o Cassião. O que eu aprendi na prática, que eu acho fundamental, é a reciprocidade. Por exemplo, quando você supera, a companheira percebe e age na mesma altura. Isso, no meu caso, foi um aprendizado silencioso. Sensacional. Esse despertar, ele acontece quando a gente começa a enxergar, né, começa a olhar com os novos olhos. Aí sim, Cassião, você tá deixando do seu eu um pouco mais, vamos dizer, de lado e vivendo um pouco mais o nós. Travou aqui? Não. Travou, Carlão? Travou? Você ouviu o que eu falei ou não? Eu ouvi, sim. Eu só estou ressignificando aqui os aprendizados, cada um escrevendo. Top, muito bom. Mas nem todos têm essa ótica, né, que o Cássio teve aí. Não mesmo. Continua no erro, porque alimenta o ego e continua alimentando o ego. Fala, não, eu não vou vivenciar isso que ela quer. Será que até onde vai ficar num relacionamento saudável, né? Porque tem Exatamente. relacionamentos hoje em dia que estão por status, né? Estão Muito. porque ou estão durando por causa que tem filhos e não vai se separar por causa dos filhos, ou sei lá, Exatamente. cara. Mas eu vejo muitos casais aí que não estão mais felizes juntos, Você mas tocou estão num num ponto que eu acho. relacionamento que não é saudável também, entendeu? Sabe qual do ponto que você tocou, que eu acho importante a gente até falar, para que as pessoas também comecem a enxergar a vida de uma forma diferente. A partir do momento que as pessoas têm filho, eu vou falar por experiência recente. Eu tô com uma criança de 47 dias que nasceu. Essa criança, ela demanda de uma atenção. Porém, o casal precisa do momento dele. Mesmo tendo um filho de 47 dias, o casal precisa sentar, conversar. Até porque, para a mulher, nesse período, é muito complicado. E muitas mulheres vivem o nascimento do filho
durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, essa criança cresce 10 anos e ela vive em torno somente dessa criança. Esquecendo que sim, ela casou com um marido e antes dessa criança vir ao mundo, tinha um esposo e ela. E por isso que existem conflitos dentro do lar. Porque a mulher acaba esquecendo de fazer, né, um dos papéis que ela precisa executar dentro do seu próprio lar, que é se relacionar com o seu marido. Eu não estou falando para as mulheres largarem a criança de lado, jamais. Eu já vi casais aí que, tipo, nasce uma menina, fica bem apegado ao pai e aí não dá mais atenção para a mulher. Ou nasce um menino, fica apegado à mãe e não dá atenção mais para o marido, né? Tem que ter Exatamente. uma parcimônia e uma dosagem de atenção para cada um, senão tá certo que uma criança nova, ela não sabe comer, não sabe lá tomar banho. Não, ela demanda de muita atenção. É um desgaste muito grande. Mais atenção no início. Mas tem que saber Muito. também que nem que só sobre, 5% do tempo para vocês falar oi um pro outro. Exatamente. Esse é o lance, Carlão. É o que você falou, é 5%. E esse 5% ele representa 15 minutos de conversa. E é isso. E por que é tão importante? Porque talvez, para a mulher, ela também está sobrecarregada. E ela precisa dar uma desabafada. Eu preciso que você fique com a criança pelo menos 1 hora. Eu preciso descansar. Eu preciso de coisas que talvez você não perceba. Tá aí que eu falo das necessidades, né? Então, é a gente perceber em pequenos atos o meu comportamento diário. Porque isso faz uma grande diferença. Quando eu começo a perceber que... Eu começo a me questionar muito, né? Quem sou eu? Eu sou essa pessoa que tem várias decisões durante o dia e tem vários comportamentos durante o dia. E eu percebendo que o meu comportamento, ter aqui dentro do meu lar, ele vai criar harmonia ou vai criar desarmonia? Muitas vezes eu ajo de forma inconsciente e acaba manifestando um eu que eu não gostaria. Porém, eu começo a refletir antes de dormir para que no novo dia, no novo amanhecer, no novo raiar do sol, eu possa me tornar uma pessoa melhor. Porque eu não estou falando que eu sou perfeito. Eu sou um ser humano e um ser humano dotado de falhas. Porque Sim. ao mesmo tempo que eu tenho a minha luz, eu tenho a minha sombra. E por conta disso, eu consigo enxergar durante o meu dia. Mais ainda porque você tem que ver que a sombra pode estar no mesmo patamar quando você explodir da sua luz, né? Exatamente. E aí você pode explodir com pessoas erradas. Ou com você mesmo, fazendo merda para a própria vida. Com certeza. Com certeza. Eu, pessoas que explodem consigo mesmas, brigam no relacionamento e vai encher a cara no bar, entendeu? Vai pra balada. Perfeito. Perfeito, elas se acabam. Vai se drogar aí no cantinho com os amigos que não é de boa índole, né? Não julgando quem se droga, cara. Sim. Mas tá só se prejudicando, né, cara? E depois volta chapado pra dentro de casa, né? Pra querer esquecer a briga e tudo mais. E só dá mais briga e mais briga ainda, cara. Exatamente. Não tem uma linha de luz no relacionamento. E aí são válvulas de escapismo que só detona ainda mais a saúde, tanto da mulher como do homem. Eu vejo muitas pessoas aí, não condeno, não julgo, mas eu vejo que prejudica no dia a dia delas mesmas. Né? É perfeito. E lidar com dependência química para quem tem relacionamentos aonde um ou ambos usam, são usuários às vezes de entorpecentes fortes, às vezes nem sabe o que aconteceu no outro dia, cara. Não mesmo. É doideira, né? Os relacionamentos. Não mesmo. E é difícil, né? Uma pessoa nesse estágio, ela precisa de muito tratamento, ela precisa de muito acolhimento. Porque são várias... Costuma-se falar na psicologia que são vários buracos, né? Várias lacunas que precisam ser, de repente, preenchidas e ele preenche, talvez, né, desgastando a própria vida. Talvez ele vem deteriorando, né, vem acabando com a própria vida sem que possa perceber. Por isso que eu falei, a somatória, né, do que eu faço, do meu comportamento, das minhas tomadas de decisões durante o dia que eu tenho, é que me faz ser quem eu sou. Será que se eu hoje, estando aqui dentro de uma live, contribuindo para que as pessoas possam viver uma vida melhor, porque são pílulas, né? Obviamente que nós estamos aqui, não tem uma receita do bolo. Cada família é uma realidade.
A gente precisa entender quem é a minha esposa, quem é o meu marido, quem são os meus filhos. Você entendendo um pouquinho... O sogro, sua sogra e vice-versa, né? Exatamente. Tem vários relacionamentos aí que era uma harmonia só, mas, tipo, por um ato de traição, foi estopim, entendeu? O cara foi lá, encheu a cara, aí não sabia o que estava fazendo, aí foi pra cama com outra mina e já era. E vice-versa. Já vi também casos, mulher Uma que boa encheu a noite, cara Vitória. porque brigou com o marido ou com o namorado, e aí foi pra cama com outro cara que nem nunca viu na vida, nas baladas, e aí todo um relacionamento de anos foi pra merda. E, Eu tipo, já vi tem casos assim. não aceita traição mais de uma vez, Nem não, a cara. pau. Nem a Eu já vi pau. relacionamentos aí de traição e o casal se mantém. Às vezes, um traindo o outro, eu falo, cara, que relacionamento mais louco, velho. Né? Parece um relacionamento de swing, né? Eles que tem casais que são assim, né? Fazem o Sim, swing, tem trocas de parceiros e voltam e estão de boa. Mas tem casais que às vezes só um lado tá traindo e a mulher fica de boa, tipo, aceita que tá sendo traída, mas permanece no relacionamento zoado, né? E vice-versa, porque hoje tem muita mulher dando troco também, né? com certeza. O melhor Com cenário às vezes, certeza. né? Porque para ficar nesses cenários doidos, só que quem sou eu para julgar? Eu só vejo. Eu sou um cara de fora que analiso, vejo, conheço muitas pessoas, então a gente acaba vivenciando alguns cenários, né? Mas não é por isso que eu vou julgar ninguém, eu só fico na minha e, tipo, morre aqui o assunto. Mas quantos e quantos lares, às vezes, desarmonia por causa de relacionamentos extraconjugais aí? Ou por uma briga, encheram a cara, nem sabiam o que estavam fazendo. Então a primeira mina na balada, a mina arrastou, ou o cara arrastou, e pronto. Aí fica chorando lá, porque depois, nossa, traição não tem volta, né, cara? Para algumas pessoas, traição é morte. Isso. Boa noite, Demais. Vitória. Demais. Carlão, e aí são vários pontos, né? Existem casais que têm acordo, né? E tem pessoas que aceitam essa vida, né? Essa vida, vamos dizer assim, totalmente diferenciada daquilo que muitas famílias têm como verdade, né? Sim. Olha o caso, eu quero andar de bike com a mulherada Minha e mulher minha não mulher deixa. não deixa. Ah, cara, você é um cara de pau, né, irmão? Boa noite, Vânia. Ah, vamos que Agora, vamos. Cassião, o que que essas mulheradas, dentro do seu exercício, que é andar de bike, vai beneficiar, né, nesse período? Me conta. É isso que você vai ter benefício ou Tá malefício? tirando um sarro aí, pô. Mas eu tô Cuidado com as falando, mano. brincadeiras, que nas brincadeiras se diz algumas verdades, hein? Se ela estiver ouvindo, você vai tomar uma chicotada, hein? É hoje que você dorme no sofá, irmão. Ele falou que ela tá do lado aí. A Vaninha, boa noite, Vaninha. Nós estamos Estamos falando falando. de famílias tradicionais, que já vêm de conceitos de doutrinas religiosas, né, em si. Exatamente. Agora, hoje em dia, tipo, não tem muitas pessoas que não vivem o mesmo preceito e conceito de vida, né, cara? E temos que saber Não. respeitar cada um. Não é Até uma porque receita de bolo. não tem, né? Não tem. A gente busca esse conhecimento para desconstruir tudo aquilo que, de fato, né, fez a gente pensar e agir de jeito que a gente age hoje. Mas cada um tem uma realidade. Tem muitas pessoas que viram a vida realmente paralela Quem do dá que. de galho não para com ninguém também, né, cara? Então, eu costumo falar que são pessoas que vivem no raso, né? Não entra em profundidade num relacionamento, porque a vida dela realmente, ela vive nessa mesma sintonia, né? Nessa superficialidade. Porque quando você tem um relacionamento duradouro, você entra na profundidade. Porque aí você, de fato, entende essa pessoa que está do seu lado, você consegue ter um relacionamento mais duradouro quando existe esse amor verdadeiro entre ambos. Né? Você vê E que aí no você vive filme que uma as vida. mulheres gostam, com o Mel Gibson pegando várias, e infeliz porque nunca foi na profundeza que a filha dele fala, né? Pai, você pega Exatamente. várias, mas quando você teve um relacionamento profundo até hoje? Aí Qual é a ele, qualidade de tudo isso, né? quando ele ouve isso da filha, dá tipo um tapa no ego.
Mas quantos Bom, não passam por isso, né, cara? muitas pessoas. Porque cada um tem uma necessidade, como eu falei. Tem homem que não percebe que ele precisa de variedades. E aí ele deposita toda essa necessidade que ele tem em relacionamento. Ao invés de buscar, por exemplo, uma atividade que ele faça dentro de um trabalho que vai existir essas variedades. Quem trabalha Sim, na área comercial se relaciona com vários tipos de pessoas. E talvez, se ela sim. canalizar essa energia que dentro dela existe essa certa necessidade, para esse trabalho que vai estar sempre lidando com várias pessoas, ela vai perceber que dentro do relacionamento dela, ela precisa dessa profundidade e consegue se conectar somente com essa pessoa. Né? Isso é como a gente está falando, não é uma receita do bolo. Mas se a pessoa perceber, por isso que eu falo, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho a facilidade de curar, principalmente aquilo que eu tenho como necessidade. Sim, sim. E quantas pessoas não gostam de olhar-se no espelho ou se autoconhecer? Querer ter um conhecimento mais profundo. Porque tem Eu posso. pessoas que espana um pouco, né? Só o fato Ah, de querer se caraca. autoconhecer, espana, cara. Tem gente que Existe. evita esses tipos de cenário, de autoconhecer, de ler conceitos de livros mais profundos, do alto eu, de psicologia e tudo mais. Né? Existem vários perfis comportamentais. Eu conheço o DISC, eu conheço alguns que eles usam arquétipos, que são os animais, e eu conheci um recentemente que fala perfeitamente de perfil de como cada um é. Pessoas que vivem nesse altos e baixos, né? Constantemente, que tá ou feliz ou com muita raiva, que tem uma instabilidade emocional, né? Como base na sua vida, são pessoas que têm ela tem uma certa tendência para o negativismo, para uma depressão, para uma ansiedade maior. E essas pessoas elas são denominadas de neuroticismo avançado. Então, pessoas que têm esse nível de irritabilidade muito elevada, elas não conseguem, de repente, lidar com o seu companheiro, justamente porque talvez ela não consegue lidar com ela mesma. Ela não consegue perceber que isso Uau, faz parte da raiz dela, né? Marcelo. Às vezes, se ela não Fala, consegue lidar com Marcelão! ela mesma, vai lidar com quem? Exatamente. Então, se conhecer, eu acho que é o primeiro passo. E o Se segundo? conhecer. Tentar Segundo conhecer o passo, outro? exatamente. Aí, Carlão, tentar, porque realmente, de fato, a gente não vai saber quem é a pessoa que está do Isso é nosso lado. verdade. Às vezes a pessoa morre, você só vai saber E, coisas da vida da pessoa depois que outras pessoas contarem que você viveu a vida inteira com a pessoa debaixo do mesmo teto e não sabia. exatamente. Quando a gente fala de se conhecer, é muito interessante, né, Carlão? Será que eu sou aquela pessoa que analiso muito antes de tomar uma decisão? Será que eu sou aquela pessoa que eu quero as coisas muito rápido? Será que eu sou aquela pessoa que tem a tendência de ficar se questionando, justificando o tempo todo aquelas coisas, as coisas que eu presencio? Será que eu sou aquela pessoa que eu tenho a necessidade de ter a certeza de coisas? Enfim, se você perceber, existem várias pessoas com vários perfis. E dentro de perfil comportamental, a gente tem várias coisas aí com muita profundidade, cara. Não é tão simples, né? A gente pode falar várias coisas aqui, mas não é tão simples. Em uma hora não daria para a gente explanar perfil comportamental, só para você ter uma ideia. Sim, Porque é sim, muito mas profundo. aí se você explanar demais consigo mesmo, por mais que você estude, você pira na batatinha às vezes, né, cara? Você Ou, dá, você dá um Ctrl Alt Del na jaca, você fica com seus tribunais mentais só batendo martelinho aqui, ó. Pá! Julgado! Pá! Julgado! Eu falei, cara, você tem que também se amar, se respeitar, perfeito, saber cara. que você tem seus Perdoar. limites, que às vezes você vai explodir, por mais que você estude tudo isso que eu tô Natural. falando, uma É hora você vai natural. explodir, cara. Se tiver que explodir, tenta explodir longe do seu cônjuge, né? Ou Não, dos cara, filhos e às tudo vezes mais, explode vai mesmo. explodir nas corridas, ou no Kung Fu, ou nas Sim, artes começa marciais, a ficar, né? até, até ficar de boa, né? Dá uns gritos no parque, depois volta, respira, né? Porque às vezes o explodir na hora errada com quem você convive E aí, tem você o sabe o que, retorno, né? sabe o que você escuta?
quando você começa a estudar com profundidade, você escuta o seguinte: para que você estuda? Ah, isso aí eu ouço demais também, pô. Você é tão assim com as pessoas, mas aqui não é assim. Como que é? Sempre tá jogando Exato. um tapa de pelica na sua cara. Poxa, estão me Aí, jogando com os meus próprios conhecimentos, né? Mas a pessoa nunca parou para pensar ou analisar o que eu estudei. Você fala tantas teorias, mas e na prática? Fala, mas se fosse na prática, todos teriam que estudar no mesmo tempo que eu, tivesse os mesmos gostos que eu. Ainda bem que todo mundo é diferente, né? Até porque, se eu for estudar uma área dos relacionamentos e a outra pessoa também estudar outra área, vai ter choque. Eu posso ter uma troca com as pessoas, igual eu faço nas sim, lives. sim, Mas não é porque eu sei muito da minha área que eu vou saber muito da área da outra pessoa. Se tiver uma troca, uma ponte, eu construí uma ponte até a pessoa e ela até mim, a gente faz um handshake, dá a mão e conversa, troca as experiências, troca os conhecimentos, tem uma linguagem coloquial, mais branda. Porque nas exatamente. brigas, o que eu aprendi é que aumenta a velocidade da voz, o volume, né? E a rapidez. E Já aí um era. tá aumentando mais o volume que o outro, né? Já. Por que É. você deixou a toalha na cama? Porque sim, eu deixei pronto, né? Aí um tá gritando mais que o outro, chega de tarde, amor, por que a gente brigou mesmo? Ah, Eu é aprendi verdade. isso aí com os coaches, né? Marcelo Antunes, aí é muito show de bola ele. Cara, e é isso. Quando a gente É se verdade. ressignifica e nos entendemos, mas não é o fato de nos entendermos que a gente vai saber lidar com todos os nossos entendimentos 100%. Tem horas que a gente inspira na batatinha, tem hora que a gente entra em ira desnecessariamente ou faz merdas, porque o ato de falar e falar em hora errada é às vezes condenável para si mesmo, porque você pode perder tanto um relacionamento que foi, tipo, muito bom para sua vida, como também a das amizades, né? Verdade. Verdade. E são Quantas vários pontos, né? pessoas perderam relacionamentos por ira ou amizades por falarem coisas ao invés de se calar, né? De tentar controlar, né, esse momento, né? Porque de repente, e para controlar, Carlão, também, aí é outro ponto, cara. Você Como controlar os você seus controla, impulsos. na visão Silvio de ser, quando você Puta, precisa cara. explodir ou falar o que você tem que falar? Hoje eu faço um exercício seguinte: quando eu vou explodir, tem muitas vezes que eu vou explodir, não são todas as vezes que eu consigo, porque eu tenho nível de eu tenho nível de controle emocional não muito grande, que acaba atrapalhando. Eu sou uma pessoa mais impulsiva, eu tenho essa tendência à reatividade. Eu sou muito reativo a alguns Ataque e comportamentos. contra-ataque. Ataque e Exatamente. contra-ataque. Mas Ó, o como é que eu Marcelo tá faço? falando aqui, ó, falar demais. O negócio é contar até 2000 e ponderar fora do momento de vida. Ah, tá. Mas nem todas as pessoas têm sangue de barata, cara. Às Consegue. vezes já é reativa, né? Falou, ainda mais quem é da área comercial, que gosta de falar, quem é da área de Exatamente. vendas. O que eu faço? Toda vez que eu vejo que, pum, primeiro, existem várias formas de você controlar os seus impulsos. Primeiro, você tem que estar bem nutrido. Nutrido eu falo de alimentação. Segundo, você tem que estar bem descansado. Se você tiver com insônia, estiver não descansando bem, não tiver muito se nutrindo muito bem, a sua tendência é não controlar de fato os seus impulsos. Por isso que pessoas muito. Pode observar, pessoas depressiva, elas gastam muito para suprir algumas necessidades que ela não consegue perceber. E com os impulsos, com as nossas emoções dentro do nosso lar, é da mesma forma. Então eu tenho que observar se eu estou bem nutrido e se eu estou bem descansado. Quando eu perceber que eu não estou descansado e não estou bem nutrido, nutrição é muito fácil. Você vai lá e se alimenta de fato com aquilo que vai te nutrir. Seu organismo vai absorver, você vai perceber que o seu nível de irritabilidade reduz. Mas na hora que eu vou perceber que eu vou falar coisas para minha esposa, vem um momento, sabe da onde que eu volto? Eu volto pro meu casamento. Quando eu vejo ela entrando, Você lembra de coisas boas, né? exatamente, eu troco a energia. E aí eu percebo, você precisa
se tornar uma pessoa melhor. Então, perceba algo que ela tem de bom e troca aquela energia. Da raiva e ativa o gatilho da emoção do amor. Exatamente. O Marcelo está falando aqui, vamos assim, de agir no modo on, reativo. E a treta disto pega no profissional também. Pra caraca, cara. Pega em todas as áreas. E para controlar essa reatividade, é o que eu falei, são várias coisas, né? Eu só estou jogando aquelas pílulas. Para a gente falar sobre controles emocionais, a gente precisa falar dos nossos sabotadores. E nossos sabotadores, eles estão em vários aspectos da nossa vida. E são várias coisas que fazem com que a gente sabota. Principalmente... Quais principais comportamentos sabotadores que as pessoas hoje em dia têm no seu dia? A reatividade é uma delas. Você ser reativo é um sabotador. Porque você sendo uma pessoa reativa, você de repente não controlar os seus impulsos, você pode perder o emprego, você pode de fato romper um relacionamento, porque você pode falar coisas que talvez, quando você está bem com você mesmo, você não falaria. E aí você se arrepende. E aí vem o arrependimento. Que eu acho que é um dos piores sentimentos que a pessoa pode ter. Porque... O arrependimento mata. Cara, vai ruminando a sua energia, né? Arrependimento rumina a sua energia, atrapalha o seu desenvolvimento e talvez você fica com aquele arrependimento martelando a sua mente o tempo todo. Porque você pode ter perdido o emprego, você pode ter perdido aquela pessoa que de fato se importava com você, que é dentro do seu relacionamento, e por conta desse sabotador. E por que é um sabotador? Porque talvez na nossa infância eu não tinha o ouvido das principais pessoas que estavam dentro do meu lar, que era do meu pai e da minha mãe. Já começa nessa... Demais, demais. Os nossos principais sabotadores, eles estão do nosso 0 até os 14, 15 anos. Então tudo aquilo que foi forjado, foi criado, foi construído, se torna nossos sabotadores, sem que a gente consiga perceber. Por isso que para você se conhecer com profundidade, exige muito esforço. Esforço contínuo. É um estudo diário sem fim. Marcelo está falando aí. Lê, né, Silvio? Para o pessoal ouvir. Vamos lá. Desculpa. Esses sabotadores, entendo que são os gatilhos que nos levam a isto. Daí um exercício, escrever o que tira você do sério. Ótimo. Pode fazer isso no macro, ou seja, escrever a qualquer hora. E depois sempre. Perfeito. Quando você escreve, exatamente isso. Porque nós temos os nossos gatilhos. Gatilho é tudo aquilo que desperta algo na gente. Por uma determinada situação ou um determinado movimento, né? Ou algo que fez eu despertar esses gatilhos. Né? Por isso que algumas vezes, existem alguns momentos que a gente acaba tendo uma reação e a gente fica pensando, nossa, mas por que eu fiz isso? Né? E nem sabe. Porque são gatilhos que foram despertados por alguma coisa que está lá ancorada na sua vida. E muitas vezes, qual é o melhor exercício? Para que você possa tirar todo esse barulho que tem na sua mente. É escrevendo. O primeiro movimento que você precisa fazer para tirar todo esse barulho... ataque verbal... Total, porque aí você escreve. Vou responder. Eu vou escrever. Escreveu? Escreveu o macro. Primeiro. Enquanto estamos sozinhos. E depois, sempre após a crise, perfeito. E aí, o que é ser aprendido aí, porque, cara, às vezes eu não tenho sangue de barata, não. Só, tipo, atendo muitas pessoas o dia inteiro. Mas sabe quando você tá naquele dia que você não tá bem e vem sempre um que te tira de sério e você fala, cara, eu tenho que fazer isso que o Marcelo falou, eu vou escrever. Aí eu escrevo com a pessoa, porque o fato de eu falar também, algumas pessoas são reativas à voz. Que é tipo um tapa na cara, né? Eu sou bem exatas, né? Exato assim, 1 mais 1 é 2, cara. Se eu colocar uma vírgula no seu código, o seu projeto saiu do ar. Mas é assim, né? Eu tive que aprender todos os tipos de cenários para dar pau no projeto, porque se o cliente me perguntar, eu já tenho respostas para as objeções. Mas quando você sempre tem uma resposta e outra, a pessoa fica fora do sério, cara. Ela não consegue, sabe quando você se blinda com 1000 respostas para as objeções?
de um projeto, Exatamente. porque é um projeto que lida com várias pessoas. Imagina que eu fosse um engenheiro responsável por toda a Boa noite, infraestrutura de Paloma. um prédio para não cair o prédio. E vem as pessoas com dúvidas em relação à infraestrutura do prédio. E com as dúvidas vem depois aquela sagacidade de querer me detonar. Eu falei, cara, já estou há horas nesse projeto, já vivenci isso há anos. Se você me perguntar, eu já vou te responder. Mas tem Sim, gente que eu já verifiquei que se eu escrever é melhor do que se eu falar. Porque se eu falar, dói perfeito. o fato de ouvir. Entendeu? E aí eu já percebi que eu também, com algumas pessoas, não é falar verbalmente, é escrever ou mandar um e-mail. Ou, às vezes, esperar, ressignificar, respirar, e depois vou lá e respondo. E tem Isso é pessoas CCH. também. É, mas tem hora que... Ó, o Marcelo Olha tá lá. falando aqui, ó. O lance é ir fazendo um checklist da hora, de hora em hora, antes de listar 5 pontos positivos e outros 5 negativos. E tentar ir melhorando na próxima hora esses 5 negativos, encontrar os gatilhos. Perfeito, cara. Isso daí é É foco. isso quando a gente trabalha o nosso próprio eu, né? E quando é num É, relacionamento onde um trabalha e o outro não. exatamente. Que aí E por mais que aí aquela, você elimine ou neutralize o jeito de agir assim, como se fosse num jogo de xadrez, entendeu? Você está neutralizando os passos do adversário, porque às vezes o relacionamento cônjuge quer uma briga. E você não quer a exatamente. briga. Ela vem com um passo para frente para te dar um soco que você volta. Ou você só esquiva, você só defende. Não é tipo no Mas Kung você, Fu. mas você quer saber? Talvez a melhor defesa não é se defendendo, mas É. sim sendo doce, sendo amoroso. E aí você quebra aquele. Eu duvido que se a mulher vem gritando, você fala, amor, por que você tá desse jeito? Mas tem pessoas que Porque acham que a melhor defesa é o ataque, já vai e ataca. Né? é o contrário, Carlão. Eu não consigo fazer isso ainda. Isso para mim é o nível máximo, vai ser o nível elevado Ah, mas do já meu viu eu os maior. outros fazendo isso aí em relacionamentos, cara. É doidão. Cara, mas se a Verbalmente, gente fizer. os ataques, não ataque de fúria, né? Porque tem muitos também. Se você for ver os casos aí, a gente fala de brigas conjugais, e sim, mas quantos feminicídios não existe aí no Brasil, cara? Ah, pra Não caramba. sei Tem. quantos, tipo, a cada 9 minutos tem uma mulher sendo agredida pelo seu parceiro, né? Ou sendo morta, cara. É doido O, lidar de... com o relacionamento o defeito das do Silvio é ser pessoas do só ser humano. corintiano é boa. Olha lá as ideias do Marcelão. É verdade, Carlão. O defeito É do real que Silvio a mente é só sempre ser tem corintiano. mais achismos do que intelecto, que seja bom pensamentos demais e Essa eu sempre não algo vi. bom. Aí é fazer o justo, como uma brincadeira amorosa. O defeito do Silvio é só ser corintiano. Ei, Você lasqueira. é louco. Você é louco, Marcelão. É, cara. Bora. Você vê que viver em relacionamento em harmonia, você pode ver, se você vê as estatísticas aí, bate na internet pra você ver agora. Você O é nível louco, de, cara. de mulheres que estão sendo agredidas. Tem homens também que são agredidos também, né? Mas a Cara, grande maioria é mulher, eu cara. vi até uma estatística de crianças sendo abusadas dentro do seu próprio lar. Diz Sim, que o sim. fato de estar convivendo dentro do próprio lar aumentou o número de crianças sendo abusadas, né, Tem muitas pelos pais. pessoas doentes na internet, cara. A ministra Damares mesmo, numa feira de congresso que eu tava com ela, ela falou a estatística de uma criança com 7 anos de vida e sendo abusada para vender o vídeo na internet, cara. É Com triste, 7 cara. anos de vida. Existem Né? várias pessoas aí com vários perfis, várias pessoas com cabeça totalmente diferente, que tiveram experiências que fizeram com que ela se tornasse esse ser humano, né? Pessoas precisando de ajuda, ajuda psicológica, Tem ajuda muitos realmente de. psicopatas também, né, cara? Dentre a sociedade. Né? Que a gente menos espera que a pessoa vai fazer. Vai bugar Exatamente, com outras. Né? exatamente. E é muito louco, porque a realidade de muitas famílias mudaram e as pessoas não estão sabendo assimilar toda essa mudança. Porque elas vivem dentro das suas próprias necessidades, enxergando apenas o seu próprio umbigo, o seu Sim. próprio eu, entendendo Vivendo que na eu sua preciso. bolha, né? Exatamente, eu preciso assistir a Globo, eu preciso jogar bola, eu preciso tomar uma cerveja com os amigos, eu preciso ler meu livro, eu preciso fazer o meu curso, eu. E esquecendo que as pessoas que estão dentro do nosso lar também têm as suas necessidades.
né? E aí existe uma base de necessidade, tanto o homem quanto a mulher, tem várias, né? São várias necessidades, mas existe uma base. A mulher, ela tem por tendência, né, da necessidade da segurança. Tem por tendência. Pode observar todas as mulheres. Por isso que fala que existem essas mulheres que são gasolina. Mas não é por ser gasolina. De forma inconsciente, ela acredita que esse cara pode ser um bom partido porque talvez ele tenha um bom carro. Eu só estou dando ideia. Isso não quer dizer que a mulher está visando a parte financeira. Mas não, ela entende que... Arrumar um meio de proteger ela quando sai com ele. Perfeito. Porém, se o cara não tiver mais com o carro, termina com ele. Às vezes não. Depende do nível do relacionamento das pessoas. Depende da cabeça. Mas tem muitos relacionamentos aí que visa o outro inteiro, né, cara? É o Até material. esqueci a palavra aí, mas tem mulheres que caçadotes. E homens também, né? Também. Caça mulher rica e mulher caça homem rico pra ter algo. Não sei se você já leu sobre pessoas que, né, começam um relacionamento porque sabe que a pessoa tem muito dinheiro, começa a induzir e rouba essas pessoas. Já viu isso? Tanto mulher quanto homem. Essas práticas aí existem. Estava até passando aqui o pessoal do batalhão, né? Que eu sou tutor aqui da rua, né, da Vizinhança Solidária. Eles estavam passando a cartilha aqui desses falsos namoros, né? Exatamente. Tem uma porrada de golpistas passando cantadas na mulherada que é rica e sacando dinheiro da vida delas por chantagem emocional, cara. Total. E as mulheres, como estão carentes, caindo, né? Não só homens também, né, cara? Porque às vezes é um bandido andando no meio lá do presídio. É igual. Né? E verificando o golpe, né? E se você for ver aí, nossa, eu vi na Record também, fizeram um documentário sobre isso. Quantas pessoas milionárias passaram grana para estelionatário aí pela internet. E vai correr atrás depois. É verdade. E uma das coisas que a gente... Pra dar uma olhada aí. Para a gente não fugir... Para a gente não fugir do lance família, eu percebo que muitos jovens hoje estão sofrendo de ansiedade. E muitos pais não têm nem a noção que seu filho sofre com essa ansiedade. Né? Então precisa observar também as pessoas que estão perto da gente, qual é o comportamento dessas pessoas. Se meu filho fica muito tempo no quarto, se meu filho fica realmente... se ele deposita todas essas necessidades dele em comida, se ele come constantemente, né? Se ele realmente se fica chorando com facilidade, se ele não consegue interagir com as pessoas. Existem vários indícios. Né? Boa noite, Marcelo. Até a próxima. Hora de Ô, Marcelão. Cheguei há pouco. O que é Gonjo? Não sei. Gonjo é uma oração, é um mantra. Ele vai fazer... ele é budista? Isso, valeu, Marcelão. Obrigado aí, cara. Boas orações pra ti. Valeu, Marcelão. Gratidão, cara. Legal. E é isso. E aí a gente acaba tendo dentro dos lares pessoas, crianças sofrendo porque os pais também não estão sabendo lidar com essa situação. E vice-versa. Os pais também em depressão, né, cara? Também. Tem muitos pais aí que, tipo, não tiveram dos pais deles essa ótica de verificar quando eles estão em depressão. E filhos de pais inconsequentes, que às vezes fizeram filhos, que também estão revoltados no mundo, que não tiveram um carinho, né? Desde pequeno. Com certeza. Com certeza. E é uma situação diferente, né? Por isso que tem que observar como o seu filho come. Se você tiver como, acompanhar ele ir para uma academia, né, de forma segura, obviamente, que a gente tem que manter aí o controle, porque a situação realmente está feia, né, mas se você não puder ir na academia, faça uma caminhada, se você mora em apartamento, ou faça uma caminhada em um local seguro, para que você possa ter esse momento com o seu filho, escutar o que ele fala, entender de verdade, na essência, porque nesse momento o seu filho pode dar indícios que ele é uma criança ansiosa. E é importante cuidar do seu filho. Exatamente. E as pessoas, como eu falei, né, o ser humano ele tem a tendência de economizar a sua energia. E as pessoas, por simplesmente
olhar só as suas principais necessidades, elas não elas preferem, né, viver transferindo as suas responsabilidades para outras pessoas do que, de repente, fazer, né, tomar uma decisão, mudar o seu comportamento, né, tentando acolher o seu filho, acolher as pessoas que estão próximas, entendendo quais são as principais necessidades e o porquê de ele estar assim, porque muitas pessoas quebraram suas rotinas e estão vivendo dentro de um lar. Tem gente que nem saiu de casa ainda. Tem jovens, né? Tem gente que não saiu de casa. Dentro de casa ainda, por causa da loucura. Tem gente que morreu por causa da depressão. Não foi nem por causa de Covid. Também. Ele ficou preso dentro de casa, cara. Também. Né? Também. Coisa de louco. Mas também varia de vários fatores de classe social, nível de estudo, o carinho que os pais deram, se a criança interior da pessoa adulta foi curada, se a criança interior do pai e da mãe é curado, né? Se há uma harmonia na família em si, né? Se há uma abertura, se não há doença também mental da pessoa também não querer abrir de si só, sabe? Exatamente. São vários cenários que eu verifiquei, porque eu participei de diversos... Eu tenho vários amigos em diversas religiões. Já participei de diversos grupos, né, de ação social para moradores de rua, levar comida, roupa, alimentos, ceia de Natal, e também para tirar os drogados da dependência química. Então tem diversos relatos, não é? E quando você acaba vivenciando isso, de visitar clínicas de mulheres dependentes químicas, dependendo do álcool, do cigarro e tudo mais, né? Você começa a ver em si que às vezes são de cenários de famílias que vieram de uma desestrutura social, que não teve muito carinho, muito amor, ou que a própria família não olhou para aquela pessoa com um olhar mais tandera, né? Com um olhar mais aspicioso, né? Meio que de Dr. House, sabe? Verdade, mas é verdade. E também não tem como culpar, porque tem pais também que não tem essa expertise também, né, cara? Tem muitos pais aí que geram muitos filhos aí, principalmente da classe social que é mais baixa, que geram muitos filhos. Em si, você vê vários filhos aí morando em favela, às vezes é um casal com 3, 4 filhos para criar, e às vezes não tiveram em si a capacidade de, às vezes, fazer uma estruturação familiar, se eles tinham condições de ter os filhos, né? Não tinham nem condição de moradia, às vezes. Então, você vê que tem pessoas que estão sofrendo a dor da fome física, cara. E sofre, às vezes, por não poder nem alimentar os seus filhos. Como que eles vão aprender, às vezes, a harmonia no relacionamento quando eles estão revoltados da vida, né? Aí realmente são pessoas que precisam de ajuda, né? E para enxergar que precisa de ajuda? É difícil, né? É difícil, mas não é um impossível, é um desafio. Muito. Eu verifico aí com as ONGs que eu ajudo em si, fazendo site para eles, ajudando esse pessoal que é um pouco mais iluminado, que por mais que esteja na escassez, consegue às vezes comover vários empresários que ajudam com dinheiro e compram cestas básicas e levam para a favela, cara. E são coisas que humanamente seria impossível de imaginar, né, cara? Exatamente. É isso. Por isso que é importante, né, cara? Eu acho que seres humanos, nós estamos aqui um para poder ajudar o outro. Essa doação é totalmente importante. Por isso que a gente falou, né? Aqui é um momento da gente jogar, se conhecer, e para dar carona tem que saber primeiro se reestruturar. Tem gente que só doa, que acaba caindo. Cara, não adianta nada eu falar de relacionamento harmonioso se a minha vida não tem essa harmonia. Eu seria totalmente incongruente. Obviamente que eu não tenho momentos de 24 horas durante anos com a minha esposa, lindo, maravilhoso, como se fosse uma novela de cinema. Não é aquela novela, não é aquele cinema, não é aquela... Não existe esse glamour que as pessoas buscam. Relacionamento é altos e baixos, é dar, receber, é entender a necessidade do outro, é saber o que eu preciso, o que a pessoa do meu lado precisa, é saber ficar quieto no momento certo, é saber falar no momento certo, saber falar de forma amorosa, dócil, sem peso, né, sem julgamento, muitas vezes. Isso sim é relacionamento, né? E às vezes a gente acha que
existe uma mágica, não existe mágica para nada, né? A gente está aqui para poder contribuir de verdade, para que as pessoas possam despertar algo nelas e entendendo que talvez a solução está nas próprias mãos. É simples, né? Isso é verdade. Às vezes a solução está nas próprias mãos, né? Parece aquela parábola do menino que vai testar o mestre chinês, né? Lembra que ele fala? O menino vai com más intenções, com um pássaro na mão, né? Fala, já que o mestre sabe tudo, se o mestre falar, vou perguntar para ele se esse pássaro está morto ou está vivo. Se falar que está morto, eu solto ele. Se tiver falar que está vivo, eu aperto ele, né? Para A morrer. matar. E aí ele chega lá e o mestre olha pra cara dele de safado, sem vergonha, que vai querer sacanear ele. E aí ele pergunta pro mestre e o mestre fala, a solução está em suas mãos. Já quebrou um moleque na cara, né? E aí quando você Perfeito. pega essa analogia e fala, cara, a solução está dentro de mim mesmo. Se eu parar para pensar e ouvir os conselhos do médico, eu vou ficar bom. Se eu fazer as minhas atividades físicas, eu vou emagrecer. Se eu começar a cuidar da minha alimentação e o meu sono, eu vou começar a ter pensamentos melhores e não vou explodir com todos durante a jornada do dia. E Verdade. assim vai, todo um checklist. Mas será que todos estão nesse mesmo patamar? Tem pessoas que estão dentro de casa virando madrugadas e madrugadas na frente da televisão, e comendo e engordando e ficando em depressão E alto. e entrando em nuvens de trovões e guerras por causa do que passa na televisão e desconta na família. Entendeu? Exatamente. O noticiário às vezes descarrega tanto lixo, tanta merda, uma pivada na cabeça das pessoas e acaba atingindo a cabeça da pessoa. Ela não se vê que às vezes tem que tirar a televisão da tomada e abrir um livro. Ela... Por isso, por isso que é duro, mas é uma realidade. É duro o que eu vou falar. E as pessoas talvez elas falam assim, ele está falando isso porque é fácil falar, né? Mas não é fácil falar. A gente vive uma realidade e vem construindo. É uma construção, cada dia um tijolinho, um castelo que está sendo construído. Você falou da parábola aí do menino, e tem a parábola do escorpião, que o mestre, né, vai pegar o escorpião e ele vai lá e reage, acaba picando. E aí o menino do lado falou assim, mestre, você não vai matar o escorpião? Aí ele fala, não, a gente dá aquilo que a gente tem dentro de si. Né? Ele reagiu de acordo com o quê? Com as defesas dele, ele deu o quê? Foi a picada. Eu não vou fazer igual. Então, dentro do relacionamento é a mesma coisa, né? A gente dá aquilo que está dentro da gente. E muitas vezes a gente busca as coisas do outro, sendo que eu nem ofereci nada para o outro. E tomou uma ferroada. Exatamente. E isso me fez lembrar também de outra parábola da Cascavel, Naja, né? Que vai reclamar com o Buda. Buda, você me ensinou todos os preceitos, mas as pessoas só me chutam. Entendeu? Só me usam. Só batem em mim, só cospem em mim. O que eu faço para me defender? Porque se eu agir no meu instinto, eu mato elas no veneno. E o Buda falou, você tem um chacoalho, você não tem? Chacoalhe. Cadê o seu guiso? Porque você vai fazer com que elas tenham medo de você. Você vai alertar elas que você é uma cobra Exatamente. venenosa. Você tem os preceitos de Buda dentro de você, mas não é por causa disso que você vai sair matando todas na picada. Mas quando você chacoalhar, elas vão pensar duas vezes antes de mexer com você. É foda esses tipos de analogias, né? Porque a gente lida com pessoas, e tem pessoas que às vezes a gente tem que chacoalhar o guiso e falar, peraí, você tá já saindo da linha do respeito ou querendo que eu exploda Exatamente. com você, mas eu já tenho os meus, tipo, veneno para cobra, né? Já tenho meus antídotos, né? Porque às vezes o Verdade. antídoto é chacoalhar igual a cobra venenosa, né? Sim. Quando eu vi isso, eu falei, caraca, que sacada muito inteligente. E serve também para Muito os bom. relacionamentos, onde ambos sabem até o limite de cada um também, né? É verdade. É muito boa. Carlão, acho que é isso, né? É isso aí então, Silvio. Gratidão Foi, a todos que nos foi assistiram. massa. Gratidão por mais essa live maravilhosa aí. Agradeço a todos os presentes aqui. Agradeço a você, Silvio, pelos ensinamentos. E passo a bola aí para ti, as despedidas suas.
a gente gosta de finalizar sempre com uma mensagem, né? E a mensagem tem a ver com a nossa essência, aquilo que a gente pensa. E talvez a pessoa fala, pô, mas ele escreveu. Não, às vezes vem do coração, para que a gente possa transmitir aquilo que de fato é para as pessoas ouvirem. Né? E dentro de um relacionamento, para viver em harmonia, você tem que largar a vítima que você existe dentro de cada um. Porque todos nós temos o nosso lado vítima. Todos nós temos o nosso lado reclamão. A gente precisa entender que somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. Se você entendendo isso, já é um primeiro passo para a transformação. Isso faz com que você se torne uma pessoa melhor. Largando essa vítima de lado, você começa a tomar a rédea da sua própria vida. E isso faz com que você perceba o quanto é importante não só olhar para si, mas olhar o importante, olhar o como um todo, como, além de você, as pessoas que estão perto de você têm as necessidades. E essas necessidades estão muito além da sua própria visão. Porque talvez você só está enxergando aquilo que é só seu. Né? Então, para que a gente possa finalizar no dia de hoje, eu agradeço. Obrigado, Carlão, mais uma vez. Eu gosto de sempre estar contribuindo, para a gente possa refletir e jogar essas doses aí de reflexões para que a gente possa usar. Se as pessoas usarem 1% do que a gente falou, em pequenas coisas, você começa a mudar a sua vida. É isso aí. Gratidão. Ótima noite para todos nós. Obrigadão. Bom, pessoal. Valeu, um beijão, cara. Até mais. Tchau, tchau.